Olha só que interessante. Eu preparando a palavra de hoje, e aí eu preparei, falei, é isso. E aí algo me incomoda, e o Espírito Santo incomoda, e fala, não é isso. Eu quero que você fale outra coisa. E aí, por obediência, eu falei, amém. Então, olha só que interessante. Aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês, não é novidade. É um versículo que, inclusive, alguns de vocês conhecem e conhecem muito bem. Mas, creio, se não é novidade, se eu já conheço, por que Deus quer falar novamente sobre isso? Porque talvez você não entendeu a profundidade do que tem nesse versículo. E por isso que Deus quer te direcionar essa noite. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Josué 1:9. Josué 1:9, para muitas pessoas, é um versículo conhecido. Inclusive para mim. Na minha empresa, quando você entra na recepção, tem ele assim, ó, na parede. Todo mundo que entra, a primeira coisa que a pessoa se depara é com esse versículo. Mas tem algo bem interessante nesse versículo que eu aprendi, e eu queria compartilhar com vocês. Mas antes, eu queria ler algo para você, e não precisa abrir porque eu vou ler. Eu queria ler para vocês Jeremias 29. Não precisa abrir, fique em Josué 1:9. Porque Jeremias 29 diz assim, ó, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 8. O Deus de Israel, não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Mas é interessante porque no versículo 11, a Bíblia diz assim, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quem recebe essa palavra? Porque eu poderia só no versículo 11 falar para você, olha, Deus só pediu para falar isso aqui para vocês. E vocês podem ir para casa. Porque olha só o que ele fala que, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. Declara o Senhor, planos de fazê-lo prosperar, de não causar dano, de dar a vocês esperança e um futuro. Então, só aqui você tem já as instruções que você precisa. Desde que você confie. Desde que você acredite. E se eu perguntar, eu sei que você confia, eu sei que você acredita. Por isso que você está aqui. E por isso que Deus hoje vai te dar uma direção. Mas o que Deus vai falar com você essa noite, é importante que você entenda que não pode ficar nenhuma dúvida. Então você não vai sair com nenhuma dúvida hoje daqui. Alguns de vocês vieram para cá hoje e você até orou. Você falou assim para Deus, olha, eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma direção. E Deus vai te dar a resposta que você precisa e a direção. Talvez não como você imagina. Mas Ele vai te dar como você precisa. E por que Ele te dá como você precisa? Porque Ele sabe o que Ele tem preparado para você lá na frente. E por isso que você precisa, mesmo não entendendo, obedecer, mas tem algumas coisas importantes que eu quero que você entenda essa noite. Porque olha só, Josué 1:9 diz assim, não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha só que interessante, se a gente pegar o versículo 11 de Jeremias que eu li, e esse versículo de Josué, aqui você já tem a instrução que você precisa. Porque um fala o que Deus tem para você, e o segundo começa assim, ó, não fui eu. Não fui eu que mandei. Então, olha só, quem aqui, quando vai tomar uma decisão, faz uma oração e pede uma direção para Deus antes? Quem aqui pede uma confirmação antes? Quem pede 2? Quem pede 3? 4? Não, você está rindo, mas é verdade. Lembra do anjo? Passa o anjo, Senhor. Cleito, isso aí eu lembro. Mas passa o anjo de Nike. O anjo passou, aí você fala, não, passa o anjo de Nike, Senhor, que aí eu sei que é Deus. Aí passou o anjo de Nike, aí você fala assim, não, tem que ser o Nike azul.
Pode ver, você vai pedindo, Deus vai confirmando, você vai pedindo. Aí quando você já, tipo assim, não tem mais o que falar, você fala assim, não, tem que ser azul número 38. Aí eu sei que é Deus. E é isso que a gente faz. A gente fica perguntando, pedindo confirmação. Senhor, confirma. Então vamos lá. Essa noite, novamente, para alguns de vocês, Deus vai confirmar. Então, se ficou dúvida, Ele vai confirmar. Por quê? Porque o versículo começa dizendo o seguinte: não fui eu quem lhe ordenei, não foi Deus que te direcionou, não foi Ele que falou, não foi Ele que te deu a direção, não foi Ele que mandou. Então isso aqui precisa ficar claro para você. Porque se você tiver alguma dúvida sobre quem te direcionou, quem te enviou, então, se você tem dúvida, não adianta eu falar e eu seguir daqui para frente. Porque essa dúvida vai simplesmente fazer com que você continue paralisado. Porque se você não tem dúvida que é Deus quem te direciona, que é Deus quem te envia, que é Deus quem prepara tudo diante daquilo que você faz, então você precisa seguir as instruções que estão aqui. Mas se você tem dúvida, a primeira coisa que eu te aconselho, assuma que você tem dúvida. Sabe por quê? Uma das coisas que eu entendi nesses anos estudando um pouco sobre gestão emocional é que você nunca vai corrigir algo que você não sabe que está errado. Você nunca vai se preocupar com algo que você tem certeza que você está fazendo da maneira certa. Então, se você falar para mim assim, Cleito, eu não tenho dúvidas de quem me enviou. Se você não tem dúvidas, por que você não está fazendo algumas coisas? Se eu perguntar para você, olha, o quanto você confia em Deus? Você vai falar, 100%, toda a minha vida, eu confio em Deus. Mas por que então em alguns momentos você duvida do que Ele fala? Por que em alguns momentos você questiona? Então é importante você refletir sobre isso. Será que realmente eu confio da maneira que eu acho? Ou eu preciso ter mais relacionamento com Deus? Ou eu preciso mudar a minha oração e ao invés de pedir algumas coisas, eu vou pedir o seguinte: Senhor, que eu tenha mais intimidade contigo. Senhor, que eu esteja mais sensível à tua voz. Senhor, que eu sinta a tua presença. Talvez seja essa oração que você primeiro precisa fazer, para você ter certeza quem está te acompanhando. O quanto o Espírito Santo é presente na sua vida. Talvez é apenas a mudança de oração. Talvez hoje a oração que você vai precisar fazer para você realmente poder falar que você confia é: Senhor, me aproxima. Me dá essa sensibilidade à tua voz. E a sensibilidade, e essa aproximação, e essa intimidade com Deus, talvez vai trazer o que você precisa, que muitas vezes é o quê? Coragem. Porque olha só que interessante. Começa com, não fui eu que lhe ordenei, então Deus aqui já faz uma pergunta. E Ele está falando isso aqui para você. Não fui eu que mandei? Não fui eu que te dei a direção? Qual é a parte que você não entendeu? Se você não entendeu, agora você está entendendo. Foi Deus que mandou você. Segundo ponto. Seja forte. Olha só que interessante. A primeira coisa que Deus está pedindo aqui é o seguinte: seja forte. Por que eu tenho que ser forte, Cleito? Porque o que Deus tem para você exige que você seja forte. Porque a maneira como Ele quer te usar exige que você seja forte. Exige que você tenha força. Aí você fala assim, ó, mas eu não sou. Eu não tenho essa força, Cleito. Eu não sei nem de onde Deus tirou isso, porque Ele fica com esse negócio de seja forte, eu não sei de onde Ele tirou, que eu não sou forte, eu sou fraco. Tá bom, vamos lá. Me responda com muita sinceridade. É fácil ser você? Sim ou não? Não. É fácil ter a vida que você tem? É fácil ter passado pelo que você passou? É fácil ter passado todos esses processos e chegar aqui, ó, nesse momento onde você está hoje? Claro que não. Você sabe, muitos desistiram por muito menos. E você está aqui, ó, sentado hoje. E você fala, Cleito, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Deixa eu te explicar, tudo tem a ver com Ele. Mas o que você tem que entender é o seguinte: o porquê Ele te escolheu e porquê Ele sempre te protegeu. Porque Ele sempre cuidou de você. Porque Ele sempre teve esse cuidado nos detalhes. Porque se você chegou até aqui e não foi fácil, eu não tenho dúvida o quanto Ele é presente na sua vida. Eu não tenho dúvida, o problema é que você tem. Porque se você não tivesse dúvida, você não ia achar que você era fraco.
você entender de quem você é filho e qual é o Deus que você serve. E aí muda todo o contexto. Porque aí quando eu entendo quem é meu pai, quando eu entendo o quanto ele é presente na minha vida, quando eu entendo quantas vezes ele já cuidou de mim, quantos livramentos ele me deu, quantas vezes ele me protegeu, quantas vezes ele me defendeu. Você sabe quem te defende. Se você realmente entendesse isso, o seu comportamento seria outro, a sua postura seria outra. Você não teria dúvida de falar assim: Cleito, eu sou forte. E essa palavra é para mim. Porque eu sei o que eu passei na minha vida para chegar até aqui. Eu sei as lutas que eu tive que vencer. Eu sei quantas vezes eu pensei em desistir. Eu sei quantas vezes eu decidi desistir, Deus não deixou. E Ele sempre cuidou. Ele sempre esteve presente na minha vida, mesmo quando eu não o conhecia. Olha o amor que Deus tem por você. Mesmo quando você não o conhecia, Ele já cuidava de você. É importante que você entenda isso essa noite. Então, quando Deus fala, seja forte, você é forte. E você precisa aceitar isso. A não ser que você fale, Cleito, é que minha vida foi tranquila. Eu não passei por nenhum desafio, eu não sei nem o que é esse negócio de desafio que vocês falam aí. Porque sempre deu tudo muito certo. Tem alguém aqui assim? Não. Então pronto, se a sua vida não é assim, então quer dizer que você é forte. Deus já te preparou para muita coisa. Você tem autoridade para falar de muita coisa. Você tem resultados. Você não é essa pessoa que você está imaginando, porque o seu processo até aqui ele não foi fácil. Deus veio te forjando. E por que Ele fez tudo isso? Porque Ele tem algo muito grande para colocar na sua mão. Mas primeiro Ele precisa que você entenda, seja forte. A força que você precisa já está dentro de você. E Ele veio te treinando até aqui. Isso aqui é importante. Segunda orientação, segunda direção, e corajoso. Olha só que interessante. Aqui, Deus não está pedindo para Josué ter fé. Seja forte e tenha fé. Não, porque fé ele tinha. E fé você tem. Por que Deus não precisa falar para você tenha fé? Porque a fé você tem. Olha o Deus que você serve. A fé é a certeza do que eu não vejo, mas eu creio. Você não vê Deus, mas você crê nele. Então você tem fé. E a sua fé não é pequena, não. Por isso que talvez aqui ele não precisa falar para você ter fé, ele precisa falar para você ter coragem. Que talvez o que esteja te faltando hoje é coragem. Não é fé. E nós misturamos. Porque olha só, ter fé, quando você fala assim, eu preciso ter fé, ou eu fiz algo pela fé, você meio que espiritualiza isso, e você terceiriza. Sabe por quê? Porque quando você fala assim, eu dei um passo pela fé, Cleito, é como se você estivesse mandando um recado para Deus, o senhor ouviu aí, né? Eu fiz pela fé, então já sabe. Eu não vi, mas eu creio, estou terceirizando para Deus. É mais ou menos isso, a fé é isso. Eu fiz pela fé, eu dei um passo pela fé. Estou mandando um recado para Deus, Senhor, eu confio, eu acredito, já aconteceu. Tanto é que eu estou indo, Senhor, vou dar um passo, não estou vendo o chão, Senhor, pela fé. É mais ou menos isso, coloca a mão. Por isso que é mais fácil falar que eu tenho fé. Porque quando eu falo que eu preciso ter coragem, aí sou eu. Aí sou eu. Aí eu tenho que assumir a responsabilidade. Então, talvez por isso que o nosso discurso sempre é, estou caminhando pela fé. Não. Deus está falando para você essa noite, você precisa caminhar pela coragem. E a coragem você já tem, porque se você chegou até aqui, irmão, eu já sei que você teve coragem. O problema é que você esqueceu. Você esqueceu as loucuras que você fez no decorrer do caminho. Não estou falando de loucura de coisa errada, estou falando de loucura de coisas que você nem parou para pensar. Às vezes eu paro para pensar em coisas que eu já fiz sem perceber. Cara, eu casei com 18 anos. Casei com 18 anos. E a Luciana tinha 17. Mas fala, não, vocês não tinham noção mesmo, não. Não tinha. E ela estava grávida de 4 meses. Imagina, um 18, o outro 17, grávida de 4 meses. Calma, eu não era crente. Fica me julgando. Eu te conheço, pelo seu olhar eu já sei. Irmão, casou, estava eu não tinha entendimento. E ela estava grávida de 4 meses. Olha só, eram 3 crianças. Mas nós não tínhamos noção do que realmente era aquilo. Mas nunca faltou nada.
Assim como quando eu contei a minha história, você lembrou de quando você começou, de onde você saiu. Quantos de vocês saíram de uma cidade, foram para outra e você não sabia nem o que ia acontecer? Você simplesmente foi. Com uma única certeza, tem que dar certo. E ali, você vai falar para mim que você não tinha o quê? Coragem? Como não teve coragem? Olha de onde você saiu. Olha quando você abriu a sua empresa, qual era a certeza que você tinha que ela daria certo? Você não tinha nenhuma certeza. Aí você fala assim, eu tinha fé. A fé você sempre teve, mas naquele momento você teve coragem. E é isso que Deus está falando para você hoje. Você precisa ter coragem. Qual coragem, Cleito? A que está dentro de você. A que Ele já colocou. Tanto é que, no decorrer da sua vida, você veio usando essa coragem. Mas tem hora que você esquece. Tem hora que você não se lembra do que você passou. Então, olha só, Deus está falando para você, seja forte e corajoso. Aí na sequência Deus fala assim, ó, não se apavore. Está preocupado com o quê? Está apavorado por quê? Por que quando você veio para cá você fez oração? Senhor, me responde. Que desespero é esse? O que o versículo começa falando? Não fui eu que te enviei? Não foi Deus que mandou você fazer? Espera aí, por que essa preocupação? Sabe por quê? Nós esquecemos. E aí, nos apavoramos. Entramos em desespero. E nesse momento, é o momento que o diabo ele entra em ação. Porque aí você se apavorou, entrou em desespero, pronto, era isso. Agora eu vou distrair. Aí quando você se apavora, algumas coisas bem interessantes começam a acontecer. Uma delas, e você começa a se questionar. O primeiro questionamento, será realmente que foi Deus? Será que eu tomei a decisão certa? Será que eu estou no caminho correto? E isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida. Está pensando em desistir? Está pensando em abrir mão? Fique tranquilo, você está no caminho. Você pensou em desistir? É porque você está no caminho. Sabe por quê, irmão? Eu nunca conheci uma pessoa que estava numa zona de conforto e falou assim, estou cansado dessa zona de conforto, eu vou desistir, eu não quero mais. Eu não conheço. Agora, eu conheço pessoas que estão ali, avançando, crescendo, rompendo, e que ela pensa várias vezes, eu acho que já deu. Cleito, está pesado. Deixa eu te falar, não está pesado não, irmão. É apenas a dor do crescimento. Crescer dói, e não é pouco. Você só entende a dor do crescimento quando você realmente começa a romper. Esse sentimento, esse medo de que algo pode dar errado a qualquer momento, é porque você está avançando. Você não pensa em desistir em uma zona de conforto, guarde isso. Você só pensa em desistir quando você está com a dor do crescimento. O que é a dor do crescimento, Cleito? Medo, insegurança, dúvida, vontade de desistir, medo de escandalizar. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, esse medo que você carrega tem a ver com quem? Como assim, Cleito? Você nunca parou para pensar? O medo que você carrega tem a ver com uma pessoa, pode ver, geralmente é isso. Você tem medo de decepcionar quem? Qual é a voz que você não quer ouvir no seu ouvido, chegar e falar assim, não deu certo, eu não te avisei? Eu não falei que você não ia conseguir? Eu não falei que você não ia se tornar ninguém? Eu não falei que você ia fracassar? Você nunca parou para pensar que esse medo que potencializa dentro de você é simplesmente porque um dia alguém olhou para você e falou assim, olha, você não vai dar em nada. Você não vai conseguir. Você sabe que você é um fracassado. Você sabe que tudo que coloca na sua mão você estraga. Qual é a voz que você não quer ouvir? Porque talvez é justamente a voz que você não quer ouvir, onde está o seu foco, e isso está potencializando o seu medo. E o que você precisava hoje, e você precisa qual é a voz que eu preciso ouvir? Que é Deus falando com você. Não fui eu que te enviei? Então seja forte e corajoso. Não se apavore. Então isso quer dizer que dentro de um processo, olha que interessante, porque aqui, nesse versículo, tem um caminho. Tem chaves aqui. O primeiro deles, quem te mandou foi Deus. Segundo, você vai precisar ser forte. Terceiro, você vai precisar ter coragem. Quarto, você precisa não se apavorar. Isso quer dizer que você vai se apavorar.
Porque se o processo fosse tranquilo, Deus não precisava falar, não se apavore. Ele diz, não vai se apavorar, eu já sei, não. Se Ele falou, porque Ele já sabe que dentro deste crescimento, dentro deste processo, em algum momento você vai se apavorar. Cleito, o que eu faço quando eu fico apavorado? Lembre-se o Deus que você serve. Lembre-se quem te enviou. Lembre-se tudo aquilo que Ele já fez por você e tudo aquilo que Ele há de fazer, diante da promessa que você carrega. E talvez essas lembranças vão acalmar o seu coração. E aí, nesse momento, você vai sentir uma paz que não tem explicação, que é a paz que excede o entendimento que vem dEle. Só que sabe qual é o ponto? Isso também não é novo para você. Você já esteve em momentos mais difíceis em que você sentia paz e você não sabia explicar. E as pessoas olhavam para você e falavam assim, nossa, como é que você consegue ficar nessa tranquilidade? Era uma paz que excedia o entendimento, porque era a paz do Espírito Santo te acompanhando, e Deus te confortando e falando assim, fica tranquilo, já deu tudo certo. Apenas cuide do que eu coloquei na sua mão. Recentemente não, há um tempo atrás, eu passei por um processo, e dentro desse processo, algumas coisas aconteceram que eu não imaginava. E um dos maiores desafios que nós enfrentamos, geralmente, é o financeiro. Pode ver, o que geralmente nos abala são as finanças. Por isso que é importante você entender que o dinheiro é inimigo de Deus. Não é o diabo é nosso inimigo, o dinheiro é inimigo de Deus. Porque é algo que mexe muito com a gente. E aí eu lembro que um dia, a Luciana chegou e falou assim, olha, nós temos X para pagar. Só que não tem dinheiro e não tem previsão de entrada. Só que aquele dia, o sentimento que eu tive foi assim, falei, não, peraí, tem uma coisa errada. Por quê? Se eu tenho promessa, se eu orei, eu sei quem me enviou, eu já recebi a palavra, peraí, por que eu não estou entendendo? Tem uma coisa errada aqui. E aquele momento veio meio que uma revolta, e eu fiquei bravo. E aí eu fui bravo falar com Deus. Nossa, Cleide, você foi bravo falar com Deus? Eu fui. Ele me conhece, Ele já sabe. Deus conhece você, fica tranquilo. Ele conhece os filhos que Ele tem. E eu fui bravo falar com Ele. Só que eu apertei assim o botão do elevador e eu recebi uma mensagem. Aí uma pessoa falou assim, irmão, tal situação já resolveu? Aí eu, não. Só respondi e desci. Desci no elevador, entrei no carro, fechei o carro e ali eu abri o coração. O que eu abri o coração? Ali eu desabei. Eu comecei a chorar. Cleide, você chorou? Oxe, direto. Pensa na pessoa fácil de chorar, sou eu. E aí, quando eu abri meu coração, eu falei assim, Senhor, se tem algo que eu não estou entendendo, fala comigo, porque é isso que eu te peço todo dia, me dá discernimento, me dá entendimento, me dá sabedoria. Se tem algo que eu preciso entender, fala comigo. Mas eu preciso entender o que está acontecendo. Por que dessa situação? Isso já tem tempo. E aí, depois que você volta em si, né, na hora você fica, né, você vai lá falar com Deus e tal, depois você volta assim e fala, não, Senhor, perdão, foi só uma emoção, me perdoa. E ali eu entendi, porque ao final da oração eu falei assim, mas que prevaleça a tua vontade. Se esse é o processo que eu preciso passar para ser forjado diante daquilo que o Senhor tem, amém. Mas se puder amenizar um pouquinho, eu vou ficar muito feliz. Mas seja feita a tua vontade. Mas, se quiser, eu vou ficar feliz. Ok. Quando eu saí do estacionamento, o sinal do celular volta e chega um comprovante. E quando eu vi o comprovante, era tipo 3, 4 vezes o valor que a Luciana tinha falado que tinha para ser pago. E na hora, mas pensa naquele choque assim, de realidade que você tem, que é tipo assim, parece que você está vendo o Espírito Santo assim te olhando. E aí? Falei. O que é que você estava chorando por quê mesmo? O que foi? Aí o Espírito Santo falou assim para mim, não se preocupe, eu já cuidei de tudo. Apenas cuide do que eu coloquei na sua mão. O restante, eu já fiz. E ali eu aprendi
o quanto nós nos desesperamos. Por isso que quando eu vejo aqui, ó, não se apavore, a gente se apavora. Mas o Espírito Santo está falando para você hoje, olha, fique tranquilo, eu já cuidei de tudo. Apenas faça o que eu pedi e cuide do que eu coloquei na sua mão. Apenas isso. O restante, Ele já cuidou de tudo. Porque é aqui a hora que o seu coração se acalma e você vê o quanto Deus é presente na sua vida. Porque quando isso aconteceu, eu confesso, eu fiquei com vergonha. Eu falei, poxa vida, a gente fala, mas olha só, o quanto a gente se apavora em momentos que a gente deveria apenas confiar e acalmar o coração. Mas eu também não tenho problema, porque eu sei que Deus me conhece, conhece as minhas fragilidades. Mas é importante que nesse momento você entenda que o Espírito Santo está te falando, não se preocupa, apenas obedeça e cuide do que Ele colocou na sua mão. Na sequência, a Bíblia diz assim, ó, não se apavore, nem se desanime. Talvez você chegou aqui meio desanimado. Porque se eu perguntar quem chegou desanimado, ninguém vai levantar a mão. Mas você chegou meio. Eu já estava caminhando para o desânimo. E Deus está falando para você, não é para desanimar. Não vai parar. Não vai recuar. Não vai retroceder. Não vai devolver. É para você continuar. Não existe desanimar, não existe desistir. Deixa eu te explicar uma coisa. Talvez você não entendeu. A palavra desistência, ela não existe no seu vocabulário. Por quê? Porque diante daquilo que Deus tem na sua vida, Ele já cuidou de tudo, então não existe desistir. Outra coisa que eu acho que você esqueceu, Deus não se enganou não. Porque às vezes você pensa, né? Não, Deus se enganou, não é possível. Porque eu pedi uma coisa, Ele entregou outra e não tem nada acontecendo como eu imaginei. Então, porque como o que Ele tem para você é muito maior do que você imagina, por isso que na sua conta, a conta nunca fecha. Por isso que nunca faz sentido a fase que você está vivendo. Porque você, pela sua limitação, pela nossa limitação, nós temos o hábito de querer entender o processo. O pastor Jário falou algo aqui que eu trouxe para a minha vida, quando ele falou assim, toda vez que você quer entender algo é porque você quer controlar. E nós somos especialistas nisso, nós queremos entender para poder controlar. Por quê? Porque o controlar nos deixa na zona de conforto. O controlar nos deixa mais tranquilo. E você não entendeu que não tem como ter esse controle, porque o que Deus tem é muito maior do que você imagina. Se Ele realmente te contasse, você não ia acreditar. Tanto é que Ele fala ao seu coração e você não acredita. Ele coloca algumas coisas no seu coração, você fala assim, não, eu estou viajando. Ele te mostra, Ele te leva em alguns ambientes, te mostra algumas coisas, e você olha para aquilo e fala, nossa, que bonito, e vai embora. E não entendeu que Deus está te mostrando, filho, eu vou te dar um desse. Olha, é isso aqui. A sua empresa vai ser desse tamanho. Por quê? Por causa da nossa limitação. Então, olha só, imagine o seguinte. Pense num plano ousado, pense num sonho grande. Imagine algo muito grande. Imagine isso. Imaginou? Quem imaginou? Você vê que até para imaginar você dá trabalho. Eu falei, imagina um sonho grande, tem que ser grande, Cleiton, não pode ser. Imagina um sonho grande, pois é. Isso que você fez muito esforço para imaginar, ainda é muito pequeno diante do que Ele vai fazer. O sonho que quando eu falei, ó, imagine um sonho muito grande, aquilo que você pensou que para você é impossível, ainda é pequeno diante do que Ele vai fazer através da sua vida. Se você seguir o manual, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime. É só você seguir o manual. Mesmo assim, ele ainda traz aqui uma reflexão, e eu quero finalizar aqui, se o Richard puder me ajudar. Olha só que interessante, porque eu vou repetir, porque eu preciso repetir isso aqui, porque você não pode sair daqui com dúvidas hoje. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, o nosso Deus, estará com você por onde você andar. Se você entender isso aqui, porque para mim, a parte mais impactante do versículo é essa. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.
Cleito, se eu estiver aqui, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E se eu estiver aqui, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Cleito, mas olha só, deu errado. As coisas não saíram como eu imaginava. E eu acabei tendo que retroceder. E eu estava lá em cima, e o meu sentimento hoje é que eu estou aqui embaixo. O meu sentimento é que eu tive que andar para trás. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não existe aqui uma troca, uma negociação. Existe aqui Deus apenas falando para você: eu estarei com você por onde você andar. É isso que Deus está falando para você essa noite. Deus não está falando para você o seguinte: olha só, se você cumprir princípios, eu estarei com você. Ele não falou isso. Deus não falou para você essa noite: olha só, se você fizer tudo certinho, eu estarei com você. Ele não está te falando isso. Talvez você hoje esteja nesse cenário. O seu sentimento é esse: Cleito, parece que eu andei para trás. Porque a sensação que eu tinha é que eu estava lá em cima e por erros que eu cometi, hoje eu estou aqui. Eu desci, a minha vida andou para trás, Cleito. E sabe o que dói mais, Cleito? É que Deus falou comigo lá em cima. Eu sabia que eu não deveria ter feito, porque o Espírito Santo me incomodou. Mas eu não escutei. E aí, quando você teve essa clareza e houve o arrependimento, e Deus já te perdoou, e você fica carregando essa culpa, e essa culpa está fazendo você achar que só porque um dia você esteve aqui em cima, e talvez nesse momento você esteja aqui embaixo, que Deus não está com você. Você fala: não, Cleito, eu não sou digno. Porque o Espírito Santo falou comigo e eu não obedeci. Eu lembro o quanto Ele era presente na minha vida lá. Mas hoje o sentimento que eu tenho é que Ele não está comigo. Ele estará com você por onde você estiver. Não se trata se você estava aqui em cima, se você está aqui embaixo. Porque talvez você cometeu um erro e você teve que recuar. Mas tem algo extraordinário que aconteceu: o aprendizado. Você é outra pessoa. Outra coisa que você não entendeu é que, conforme você aprendeu, as coisas começaram a acontecer. E aos poucos, Deus foi restaurando, Deus foi te entregando, Deus foi te abençoando. E pode ver, hoje Ele te deu até muito mais do que você tinha. Mas você está cometendo um erro grave. Porque Ele já te colocou de volta do lugar onde você saiu, e você continua com a mentalidade lá de baixo. Essa culpa que você carrega, porque você cometeu um erro lá atrás, faz com que você, mesmo aqui em cima, se comporte como se você ainda estivesse lá embaixo. E aí você fica achando que você não é digno. Deixa eu te falar. Ele estará com você por onde você estiver. Mas você precisa se libertar talvez de uma culpa por erros que você cometeu, porque olha só, você já se arrependeu. Deus já te perdoou, mas você não se perdoou. E essa culpa que você carrega é o que está impedindo você dessa noite de entender o que Deus realmente está falando para você. Cleito, eu sei o que eu fiz, Ele também sabe. Aliás, antes de você fazer, Ele já sabia. E você nunca pode pensar: engraçado, se Ele sabia o que ia fazer, por que mesmo assim Ele investiu em mim? Por que mesmo assim Ele me ama? Por que mesmo assim Ele cuida de mim? Que é um amor incondicional, não é uma troca. Ele te ama e ponto. Não tem negociação. E Ele não abre mão de você. Então hoje, o que Deus está falando para algumas pessoas: se liberte da culpa do erro que você cometeu no passado, porque eu já te perdoei. E eu estarei com você onde você estiver. Eu só preciso de uma coisa: que você se permita. Porque se você se permitir, aí eu consigo agir. Mas enquanto você está preso a esse passado, a este erro que você cometeu, você não consegue ouvir o que realmente Deus está falando, porque você acha que você não é digno. Deixa eu te falar, ninguém aqui é.
Se você for olhar aqui, todos nós não somos dignos. Nós sabemos de onde Deus nos tirou. Nós sabemos dos pecados que nós cometemos e dos pecados que podemos cometer. E é isso que você precisa entender. Porque adivinha só quem é que está reforçando essa culpa que você precisa se libertar? Não é Deus. Porque Ele está só falando para você o seguinte: filho, venha. Filho, se permita. Filho, faça. Quando eu via, por que essa parte mexeu comigo? O Senhor, o seu Deus, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Semana retrasada, eu estava em Dubai, com um grupo de empresários. E dentre os passeios da imersão, as aulas, toda a experiência que nós vivemos lá, nós escolhemos fazer um passeio pela marina de Dubai. Alugamos um iate e fomos. Chegamos 5h30, pôr do sol. Olha essa cena. Pôr do sol ao fundo do mar, você em um iate e a gente na marina. Você vai falar assim: uau, sim. E aí a noite vai caindo, e conforme a noite vai caindo, os prédios vão sendo iluminados. Porque é muito bonito aquele ambiente, aquela cena. E é interessante porque, talvez, se você não conheceu, mas você vai conhecer, já toma posse. Você pode chegar lá e falar o seguinte: não gostei, Cleito. É bonito mesmo, mas não gostei. Você viu o som? Você viu o povo dançando? Você viu a mulherada? Você viu isso? Você viu aquilo? Não vi. Porque ali, naquele ambiente que para alguns é um ambiente inapropriado, devido às músicas que tocam nos outros iates e aos arredores, eu lembrei deste versículo. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Sabe o que estava tocando no nosso barco, no nosso iate? Louvor. Enquanto cada um ouvia a música que queria, nós estávamos ouvindo louvor. E chegou um momento que eu olhei aquilo e falei assim: é só Deus que pode fazer isso. Porque olha só, eu estava em uma vista maravilhosa, ouvindo o louvor e sentindo a presença. Porque eu lembrei que Ele estará conosco por onde nós estivermos. E aí, eu estava assim, emocionado, sentindo ali a presença. E alguém toca no meu ombro e fala assim: obrigado. Eu preciso te agradecer, porque se você não tivesse se permitido, se você não tivesse aceitado o seu chamado, você e a Luciana, nós não teríamos vivido essa experiência aqui. E naquele momento eu parei e falei: mas não tem a ver comigo, porque tem a ver com Deus, não fui eu. Eu sou apenas um instrumento. Existe um processo. Talvez você olhe para a minha vida e você fala assim: eu queria, Cleito. Você falou agora: eu queria estar lá em Dubai. Você vai, desde que você se permita passar pelo processo. O problema é que a gente olha para algumas pessoas e admira, e Deus fala, e você recebe e fala assim: ó, vi, é de Deus, hein? Se Deus mostrou, quer me dar, Ele quer te dar, mas Ele precisa que você passe pelo processo. Porque quando eu olho esse versículo, por que ele está lá na parede do escritório? Para eu não esquecer como funciona o processo. Porque vai ter momento que eu vou me apavorar, como eu me apavorei. Vai ter dia que eu vou pensar em desanimar. Vai ter dia que eu vou pensar em desistir. Vai ter dia que eu não vou saber o que fazer, eu posso entrar em desespero. Mas tem algo que eu nunca vou esquecer: que Ele estará comigo por onde eu andar. E é isso que Deus está falando para você essa noite. Já deu tudo certo. Ele estará com você por onde você andar. Se coloque de pé. E é importante que você entenda isso, porque quando eu desci, e foi isso que eu entendi, que algumas pessoas carregam ainda essa culpa.
Mas Deus te chamou aqui essa noite porque Ele precisava que você entendesse isso, mas entendesse de uma vez por todas. No meio do processo, Ele precisa que você seja forte. Ele precisa que você seja corajoso. Ele precisa que você não se apavore. Não se desespere. Não desanime. Porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. E tudo aquilo que te impedia de viver o que realmente Deus tem para você, cai por terra hoje, em nome de Jesus. Porque você sai daqui com essa certeza. E você que durante a palavra entendeu que, Cleiton, olha, realmente hoje eu tive discernimento, eu tive entendimento, vem aqui à frente, eu queria fazer uma oração. Você que quer sair daqui renovado, você quer sair daqui com coragem, eu quero orar por você. Você que entendeu que, Cleiton, realmente, hoje eu tive clareza dos erros que eu estava cometendo. Hoje eu tive clareza que eu preciso ter coragem. E eu estava misturando, falando que eu precisava ter fé. A fé eu já tenho. Hoje eu tive clareza porque eu pensei em desistir. Eu tive clareza porque eu estou no caminho. Hoje, Cleiton, não ficou dúvidas para mim que o que Deus tem para a minha vida é algo muito grande. E que não tem a ver comigo, porque eu sou só um instrumento. Tem a ver com as vidas que vão ser alcançadas através da vida de vocês. Talvez a resposta que você veio buscar hoje era uma resposta: olha, Deus vai fazer. Olha, amanhã, quando você abrir o saldo, o dinheiro vai estar lá. Olha, amanhã você vai receber uma notícia que vai mudar. Deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro, Deus já está fazendo. Segundo, já está acontecendo. Terceiro, você já está impactando vidas, mesmo sem perceber. E essa luta que você entende, que você atravessa, que você passa, é porque o diabo está fazendo de tudo para te parar, para te paralisar. Porque você não sabe, mas no mundo espiritual o impacto é muito grande. Cada pessoa que se aproxima de você, que você dá um conselho, é mais uma pessoa liberta. Cada pessoa que se aproxima de você e fala com você, ela sente uma presença que ela não sentiu em lugar nenhum. Cada pessoa que se aproxima de você, ela sai com a curiosidade: eu quero conhecer o Deus que ela serve. E você vai ouvir muitos testemunhos. Nos momentos mais difíceis, que você achou que Deus não estava vendo, Ele estava cuidando de tudo, inclusive te usando para abençoar vidas. Aí você questiona e fala assim: Cleiton, não é possível, cheio de problema para resolver, toda hora vem alguém me pedir ajuda. É isso. Isso é o se permitir. Isso é o eis-me aqui. Isso é Senhor, me usa. Então vocês vão sair daqui diferentes, diante daquilo que Deus vai colocar, diante daquilo que Deus está derramando, diante do discernimento que Deus está te dando, diante da sabedoria de Deus que está sendo derramada sobre este lugar. Porque não tem mais nada que possa te paralisar. Não tem mais nada que possa impedir você de viver o que Deus tem para a sua vida. Não tem mais nada que possa impedir você de as promessas que Ele tem se cumprirem. Você chegou aqui com uma dúvida, mas você sai com a certeza de que Ele estará com você por onde você andar. Coloca a mão no seu coração. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado pelo discernimento que tivemos aqui, Pai, pelo entendimento. Obrigado, Senhor, pelo cuidado, pelo carinho, pelo amor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, mesmo em momentos que não percebemos, mesmo em momentos, Senhor, que não entendemos, mesmo em momentos que não faz sentido. E o Senhor tem cuidado, o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem nos acolhido. Pai, peço a Ti nesse momento, derrama sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, a sabedoria que eles precisam. Dê a eles o discernimento, dê a eles o entendimento, dê a eles a sensibilidade à Tua voz. Dê a eles, Senhor, a sensibilidade para tomar as decisões corretas, que nada os impeça de fazer aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Que ainda este ano, Senhor, porque o ano não acabou, os Teus filhos se surpreendam diante das bênçãos que vão ser derramadas sobre a vida deles. Ainda este ano, Senhor, eles vão receber notícias. O ano vai terminar ainda muito melhor, Senhor, do que está hoje.
Que eles sejam surpreendidos diante daquilo que vai ser derramado sobre a vida deles nos próximos dias, Senhor. E que eles possam testemunhar o quanto o Senhor é presente, o quanto o Senhor direciona, o quanto o Senhor cuida, o quanto o Senhor blinda. Que os teus filhos possam ser usados, Senhor, para transbordar aquilo que eles carregam na vida das pessoas que o Senhor vai enviar, na vida daqueles que precisam sentir o que eles estão sentindo nesse momento. Blinda os projetos, blinda a casa, blinda a família, blinda os filhos, blinda as próximas gerações. Que nada os impeça de viver aquilo que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso ao Senhor.